A ideia hoje é falar sobre os períodos espíritas, né, como Kardec fez isso durante a a análise que ele fazia da expansão do espiritismo, desde o momento em que ele começou a estudar os fenômenos, e principalmente ele vai fazer essa análise durante a sua viagem, né, que ele faz em 1862. Porque é nessa viagem que ele vai perceber o quanto que o espiritismo expande, ou expandiu, e com que velocidade ele começa a angariar adeptos, adeptos que vêm por diversos motivos e que permanecem no espiritismo, porque cada viagem, cada cidade que ele vai, ele vê o número de adeptos crescendo cada vez mais de um ano para o outro, né. Um ano começa com poucas, depois no segundo ano já duplica, no terceiro ano é maior ainda. Então, por ele perceber esse progresso do espiritismo se espalhando pelas regiões onde ele visita e também pelas mensagens que ele recebe do mundo inteiro, ele tem uma visão otimista do espiritismo, né, que o espiritismo vai se expandir rápido e que a humanidade vai conseguir abarcar os seus ensinamentos e vai poder ter uma vida melhor e um futuro melhor. Então, ele vai dizer, né, naquele livrinho, o que é o espiritismo. O espiritismo, aliás, não tem a sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos que não pode queimar nem meter na prisão, né. A fonte do espiritismo são os espíritos. E essa fonte não tem como você queimar e nem pôr na prisão, porque o espírito não tem como você aprisioná-lo. Mas também ele vai dizer que o espiritismo é uma crença individual e não em sociedades que absolutamente não são necessárias. Sociedades aqui entenda-se instituições. Certo? Não é uma sociedade como a gente está acostumado na significado da palavra, mas são instituições. E para o espiritismo, as instituições não são necessárias, porque o espiritismo é questão de convicção individual. E ele continua no Livro dos Médiuns, né? Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do espiritismo é a vossa melhora. E que para alcançardes essa melhora, é que os espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, os espi oferecendo-vos dela exemplos que podeis aproveitar, né. Quando o espiritismo surge, quando surge a revelação, os espíritos realmente fazem uma ênfase na vida futura. Porque eles vêm trazer a imortalidade da alma e a importância da gente viver pensando na vida futura, no sentido que se eu vivo bem agora, a minha vida futura vai ser melhor. E também no sentido que a vida continua, a alma é imortal. Se ela é imortal, eu preciso cuidar dessa alma, porque ela não vai acabar no momento que o corpo morre. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, né, que existe um mundo pela frente, inúmeras possibilidades, tanto menos saudosos vos sentireis desde onde agora estáis, né. Quanto mais a gente pensa e entende a imortalidade da alma, que a vida real é a vida do espírito e não a vida da carne, menos saudades a gente vai sentir deste mundo que nós estamos agora num corpo de carne. Isso já lembra uma ideia platônica, certo? Que Platão, o corpo era a prisão da alma. Então era necessário se libertar dessa prisão e viver a vida real, que era no mundo das ideias. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Isso é um fato constatado. Nós sabemos disso, aquele que estuda o espiritismo percebe esse objetivo.
Ora, não podendo essa regeneração operar senão pelo progresso moral, né, todo o valor do espírito ou o seu grau de progresso é dado pela sua moralidade. Daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Cada um de nós temos que nos tornarmos cada vez melhor para que possamos contribuir para a regeneração da humanidade, né? O indivíduo se melhorando, ele melhora a sociedade melhorando, ela também melhora o indivíduo. Uma coisa ligada à outra, mas primeiramente é necessário que cada um se melhore, que conheça a ti mesmo e que possa promover a sua própria melhora no progresso moral. O primeiro período do espiritismo é caracterizado pelas mesas girantes, pelos fenômenos, que foi o da curiosidade, né. Quando aparece a invasão organizada, né, toda aquela movimentação do plano espiritual para que desperte o homem para esse outro mundo, entre aspas, né, o mundo espiritual, vem como uma avalanche toda essa fenomenologia. Alguns tomam a fenomenologia de uma maneira muito superficial e outros não. Mas é o caso de Kardec, quando ele começa o seu estudo. O segundo período é o período filosófico. É uma decorrência do primeiro, porque são deduções daquilo que se tira a respeito da observação do fenômeno, né? Um, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Certo? É isso que Kardec vai perceber, e é exatamente isso que desperta em Kardec a curiosidade de estudar esse fenômeno diferente das outras coisas que ele até então conhecia. Desde esse momento, o espiritismo toma um caráter completamente outro. Por quê? Porque ele deixa de ser uma coisa de frivolidade e passa a tomar um caráter filosófico, né? Ele vai se tornar uma filosofia. Por entrevistos, o seu objetivo e a sua abrangência, obtendo-se nele a fé e a consolação. Além de ser essa filosofia, tem o lado também de consolo, de compreensão da vida, de tornar as aflições mais amenas, de compreender as aflições de cada dia. A rapidez de seu progresso foi tal que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece outro exemplo. A adesão de adeptos foi tão grande e tão rápida que Kardec fica realmente espantado com tudo aquilo e por isso ele se torna um ser bastante otimista quanto ao espiritismo, a captar as pessoas no sentido de fazer uma mudança moral e interna em cada um, né? Mas, como sempre, todas as boas ideias têm adversários, e esses adversários são de todos os tipos, né? De todos os interesses. E ele vai dizer que as pessoas deslocadas não podem vê-lo com bons olhos, né? São pessoas que não estão atentas, que são somente curiosas e que não são interessadas em saber o que está por detrás de toda aquela fenomenologia, ou depois da teoria que Kardec traz no Livro dos Espíritos, que é a sua filosofia, certo? São pessoas que são interesseiras e que têm também aqueles adversários que são inatos e que são contra toda e qualquer ideia nova. O terceiro período é o período da luta, que nós estamos ainda nele hoje, de uma certa forma, né, que determinará uma nova fase do espiritismo e levará ao quarto período, que será o período religioso. Conforme vai o andamento da nossa exposição hoje, a gente vai ver que esses períodos, eles ainda estão muito interligados no nosso dia hoje. Eles têm sempre eles aparecem, não está definido como estaria nesse texto aqui.
Depois virá o quinto, o período intermediário, consequência natural do precedente. Intermediário quer dizer, vai fazer uma ligação entre tudo que veio antes para a renovação social. Essa renovação social, segundo Kardec, seria que quase todos os seus adeptos que já teriam aumentado muito estariam prontos e aptos a praticar o espiritismo, né, para que a sociedade se tornasse melhor já no século XX. Né? Porque aí ele diz, nessa época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas desejadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. Né? Ele já esperava que isso fosse acontecer devido a esse progresso, a essa expansão muito rápida do Espiritismo, essa aceitação muito rápida, embora houvessem os seus adversários. A geração que surge imbuída das ideias novas estará com toda a sua força e preparará o caminho que deve inaugurar a vitória definitiva da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundindo-os numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Então, ele esperava que no século XX, ou a partir do século XX, e eu acho que realmente isso, na minha opinião, de uma certa forma está acontecendo, de uma maneira talvez um pouco mais lenta do que ele esperava, mas está acontecendo porque temos tanto nós como várias outras pessoas que não só espíritas como de outras crenças que estão caminhando para essa união, para essa paz e para essa fraternidade entre os homens, né? Tentando praticar a lei evangélica. Essa lei evangélica é a lei de Deus. Uma outra característica foi a diminuição evidente dos médios de efeitos físicos à medida que se multiplicam os médios de comunicações inteligentes. Isso também é fato hoje, que a gente vê muita pouca coisa, ou quase nada, ou grupos muito restritos de médios de efeitos físicos, né, de materialização ou coisa e tal, porque agora o importante é receber a comunicação ou falada ou escrita que possa trazer alguma informação ou algum dado que nos ajude na melhora individual e também na melhora coletiva. E isso seria através da filosofia, através do entendimento da filosofia da doutrina espírita. Quando Kardec se depara com as mesas girantes, ele vai perceber o quão importante que esses fatos são, ou esses fenômenos são, e ele vai se interessar por isso e vai estudar esses fenômenos, porque ele compreende a gravidade da exploração que ele ia empreender, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Como eu disse, ele percebe que há algo mais por detrás do fenômeno, né? Um fenômeno inteligente tem que ter uma causa inteligente. E ele percebe isso pelo simples fato das suas observações, de estar lá perto do fenômeno e perceber que existe alguma coisa, que tem que existir alguma coisa por detrás daquele fenômeno, que não parece ser uma coisa do acaso, uma coisa aleatória, mas sim uma coisa que está sendo dirigida, que tem uma inteligência por detrás. E quando ele percebe isso, ele sente que ele vai conseguir responder muitas das perguntas que ele sempre teve na vida dele. Perguntas a respeito do passado, a respeito do presente e principalmente a respeito do futuro da humanidade. E tudo isso ele faz com prudência, com equilíbrio, com sobriedade, um espírito positivo, não preconcebido, quer dizer, ele vai de coração limpo, de mente limpa, quando ele se depara com o fenômeno, ele não tem nenhuma ideia posterior,
Ele simplesmente vai começar a observar e da observação ele vai criar a teoria. É do fenômeno que ele parte para a filosofia. A filosofia é a teoria. O espiritismo tem, por fim, correndo o mundo, consolando os filhos, os aflitos, apoiando as coragens abatidas, semeando a esperança em vez de desespero, a confiança no futuro em vez do medo. Quando se entende o espiritismo, quando se estuda o espiritismo, quando se apreende os seus princípios, é isso que acontece com todos nós. Há o consolo, há a coragem, há a esperança e há uma confiança no futuro. Sabemos que tudo vai melhorar. Leva o seu tempo, porque nós temos ainda muitas coisas a serem renovadas e melhoradas, mas o futuro será melhor. O segundo período é o filosófico, que é uma consequência do fenômeno, né, que vai surgir em 18 de abril de 1857, com a publicação em Paris do Livro dos Espíritos, trazendo ao público as consequências morais do espiritismo. Agora, não mais um objeto de diversão curiosa, mas uma ciência filosófica embasada em análises, comparações, estudos e pesquisas. Esse, essa frase, ciência filosófica embasada em análises, comparações, estudos e pesquisas, foi largamente esquecida pelos espíritas. Hoje, raramente se faz esses estudos e essas pesquisas, o que deve ser retomado para aquele que estuda seriamente o espiritismo. Rapidamente aceito e difundido, o espiritismo responde a indagações dos teóricos e indicava um norte seguro, um caminho seguro a se tomar, aos que buscavam respostas além dos limites impostos ao conhecimento daquela época. O que há além daquilo que a gente consegue ver e tocar e perceber com os sentidos, né? Na publicação do Livro dos Médiuns, já em janeiro de 1861, vinha a doutrina com as instruções práticas de métodos seguros para se fazer mediunidade, que permitiam os grupos experimentar e comprovar o espiritismo. Então, o Livro dos Médiuns, para quem estuda a mediunidade, talvez seja o único compêndio que realmente traz as regras ou a forma melhor de se praticar a mediunidade. Não há outro livro igual a esse. Por isso que esse é um caminho seguro para quem quer ou tem mediunidade. Era uma ameaça que as tradições dominantes das religiões e do materialismo não tardariam em responder, pois afetava diretamente o domínio que exercia sobre as mentes da humanidade. O espiritismo vai afetar as religiões e o materialismo, porque ele sai completamente da curva, daquilo que se fazia naquela época, quando ele surge, e hoje também, porque ele não tem nada a ver com religião ou com o materialismo. O espiritismo é uma filosofia com consequência moral. A moral não depende de religião para existir. A moral é autônoma. A ética é autônoma, ela não precisa estar ligada a uma religião. Ela pode estar, mas não precisa estar. E é isso que o Espiritismo traz, essa moral que não depende de religião, depende da pessoa ser consciente do que é justo ou injusto, do que é certo ou errado. Em primeiro momento, tentaram desacreditar de forma jocosa o nascente movimento, mas as suas piadas não tiveram força para vencer os fatos. Por quê? Porque a doutrina vem dos espíritos e ela vem como realmente trazendo uma verdade daquele momento, do nosso momento, que nos mostra
a vida como ela é. Ela não é somente o presente, ela tem um passado, um presente e um futuro, né? A pré-existência da alma e a imortalidade da alma. E isso mostrado através de pesquisas, de observações e de fatos, assusta as outras religiões e também mexe com o materialismo. O terceiro período é o período de lutas, né? Começa oficialmente em outubro de 1861 com o Auto de Fé de Barcelona, quando 300 publicações foram queimadas em praça pública, né? Esses adversários do espiritismo fazem esse auto de fé e queimam esse monte de livros. No entanto, esse ato, de vez atrapalhar ou diminuir o interesse pelo espiritismo, aumenta. Então, vê-se que o mundo espiritual ou os espíritos aproveitam todas as oportunidades para explorar a humanidade e para ensinar um novo caminho para a humanidade. No ano de 1863, Kardec encontrava-se em pleno período de confrontos e recebia a inspiração dos mentores quanto aos caminhos a serem seguidos. Estamos, pois, em pleno período de luta, que não terminou. Vendo a inutilidade dos ataques a céu aberto, vão ensaiar a guerra subterrânea, que se organiza e já começa. Uma calma aparente vai ser sentida, mas é a calma precursora da tempestade. Se a gente pensar um pouco mais seriamente, nós percebemos isso hoje, né? Que sempre existe aquela calma na superfície, mas por trás está sempre se minando alguma coisa. Por isso que a gente tem o vigiai e orai. Estamos que estar, temos, temos que estar sempre alerta em todos os sentidos para perceber o que está acontecendo de verdade em torno de nós. E aí, numa comunicação do Espírito Erasto, na Revista Espírita, de dezembro de 1863, vai dizer: Não vos martirizarão corporalmente, como nos primeiros tempos da Igreja, como fizeram com os apóstolos. Não erguerão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas vos torturarão moralmente. Armarão ciladas, armadilhas tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas. Se nós pensarmos, se a gente analisar bem, acontece isso na nossa vida individual e também na coletiva. Agirão na sombra, recebereis golpes sem que saibas de onde partem, e sereis feridos em pleno peito pelas setas envenenadas da calúnia. Não faltará as vossas dores, suscitarão defecções de vossas fileiras, e os pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, se prevalecerão de sua independência, exclamando: Somos nós que estamos no caminho certo, a fim de que vossos adversários dados possam dizer: Vede como são unidos. Então, sempre temos que estar espertos no vigiai e orai, porque há sempre a possibilidade de que sejamos tanto influenciados por espíritos ah, mal intencionados, como também encarnados mal intencionados. Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes. Cooptarão os vossos médios para fazê-los entrar no mau caminho, ou para desviá-los dos grupos sérios. Empregarão a intimidação para uns, a captação para outros, explorarão todas as fraquezas. Nós vemos isso acontecer hoje. O que os espíritos mal intencionados fazem? Eles exploram as nossas fraquezas. Eles procuram saber qual é o ponto fraco de cada um de nós e lá eles vão e exploram. Exploram com inspirações, exploram com insinuações, e se nós não formos cuidadosos, a gente compra.
Depois, não esqueçais que alguns viram no Espiritismo um papel a desempenhar, um papel de primazia, que hoje experimentam mais de uma desilusão do que uma ambição. Quantas pessoas não procuram o Espiritismo pensando que os espíritos vão resolver os problemas de cada um de nós? Nós sabemos que isso não é assim. Eles podem dar um norte, mas eles não resolvem os nossos problemas. Os nossos problemas somos nós que resolvemos, porque fomos nós que causamos os problemas. Prometer-lhe-amos um lado o que não puderam achar do outro. Depois, enfim, com dinheiro tão poderoso em vosso século atrasado, poderão comprar comparsas para representar indignas comédias, visando a lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. São aqueles que fazem insultos e calúnias sobre Kardec ou sobre a própria doutrina, e muita gente vai com essa história e compra essa história e fica duvidando e fica questionando de uma maneira imprópria os princípios espíritas ou mesmo qualquer livro da doutrina. Prevendo o final do período de lutas, Kardec entreviu os próximos períodos a serem esperados. E aí o quarto período é o período religioso, né? O que seria esse período religioso? O da elevação dos ensinos espíritas a categorias de dogmas religiosos, que são aceitos seu controle da razão. É isso que ele quer dizer, está nesse texto da Revista Espírita, que é colocado pelo IPEAC, e é um texto que você procura lá os períodos do Espiritismo e esse texto aparece. O período religioso é quando começam a surgir os dogmas religiosos, entre aspas, né? Quando se começa a introduzir no Espiritismo coisas que não são do Espiritismo. Começam-se a colocar coisas que não pertencem àquilo que os espíritos trouxeram. Ele se seguiu ao período de lutas como sua consequência natural, pois nem sempre os homens conseguem ter sangue frio quando querem defender as suas crenças. As pessoas se exaltam e, no se exaltar, elas vão criando coisas, dizendo coisas que depois resultam em ideias diferentes que não pertencem ao espiritismo. Médios ou palestrantes ou qualquer um de nós que tomamos ou criamos na nossa cabeça ideias que não estão no espiritismo. Dessa maneira, ao cerrarem-se as fileiras para lutar contra os adversários, muitos espíritas acabaram por apegar-se mais aos ensinos comuns que o grupo coloca, né? O ensino, alguma ideia que aparece num grupo que se diz espírita, pode ser um centro, pode ser um grupo qualquer, e que não existe no espiritismo, a semelhança de uma bandeira hasteada por todos, do que os efeitos que esses ensinos deveriam provocar na própria intimidade. Todos os centros espíritas têm a sua maneira de ser, todos eles têm as suas regras, todos eles têm a sua maneira de se apresentar, e são coisas que não existem no espiritismo. Mas faz parte do grupo e o grupo quer se fazer daquela forma, então vão enxertando coisas, como por exemplo, que para ser trabalhador tem que ter roupa, tem que se vestir de roupa branca e outras coisas que que se deve, que se enxerta no espiritismo e que não faz parte do espiritismo. Dessa maneira, a luta externa provocou nos adeptos que não conseguiam colher diretamente da doutrina a força que lhes faltava, a necessidade de se unir entre si por meio de um rito comum. Nós sabemos que as pessoas se diferem uma das outras. Tem umas que conseguem já perceber o espiritismo logo de início,
perceber a riqueza que ele produz, o norte que ele indica, a filosofia que pode nos ajudar na nossa vida, se a seguirmos como pede o Espiritismo. Mas tem pessoas que têm mais dificuldades, né, que não têm força o suficiente para não só acreditar no Espiritismo, mas força o suficiente na própria vida. São aquelas pessoas mais fracas de, entre aspas, de espírito, né, que não têm uma força suficiente para poder se impor. São pessoas que se deixam levar. Então, elas se unem através de um rito comum. Não é através da convicção própria, mas é através de um rito comum, de uma ideia comum, de uma forma como aquele centro se apresenta, que tem uma determinada maneira de se apresentar e que aquela maneira de se apresentar é que une as pessoas. Não é exatamente a convicção no Espiritismo, mas é como aquele centro dirige o Espiritismo, faz e angaria adeptos. Não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, estou só expondo. Assim, os princípios do Espiritismo foram gradualmente sendo elevados à categoria de dogmas, e seus adeptos, visando fortalecerem-se contra os inimigos externos, acabaram, de certo modo, abafando o espírito científico racional do Espiritismo, minando a sua filosofia e, inevitavelmente, transforma-se numa espécie de religião. Então, esquece-se o lado científico ou a ciência espírita, esquece-se a filosofia espírita e fica com o lado religioso, que não é exatamente o que Kardec propôs, mas é um ritual. São rituais que unem as pessoas, o que evidentemente transformou numa espécie de religião. É esse o período que se vive hoje, com seus reflexos, e ainda que a luta externa não seja grave, como naquele tempo, seu caráter geral permanece o mesmo. Uma de suas consequências é que muitos adeptos acreditam bastar-se dizer-se espíritas e cumprirem certas atividades coletivas que os ligam de modo comum ao espiritismo para se dizerem verdadeiros espíritas. Então, basta eu ir ao centro, basta eu tomar um passe, basta eu participar de, um, de um evento para que eu seja espírita. Não é bem isso. Kardec coloca, precisa de uma convicção interna, precisa de um estudo, precisa compreender os princípios e vivenciar os princípios. Um aspecto importante desse período é que o Espiritismo passou a ser uma espécie de consciência social e não uma doutrina que convence o adepto individualmente pelo entendimento. Então, é um fator social, é uma reunião social, é um encontro social para cumprir determinados rituais, para cumprir determinadas fases daquele lugar. Não é uma convicção individual pelo entendimento, pelo estudo. Eu acredito porque eu entendo, eu compreendo. Atualmente, boa parte de seus adeptos se dizem espíritas mais pelo fato de participarem de um grupo que, de algum modo, os atrai, do que por uma convicção íntima. Acabassem todos os centros espíritas do mundo, ele deixaria de ser espírita, justamente por não tratar-se de uma convicção pessoal, mas de uma qualificação social institucional. É essa a ideia de consciência social que ele traz aqui. É recomendável que os adeptos se convençam intimamente a respeito do que ensina o Espiritismo, antes de desejarem participar desta ou daquela sociedade composta de seus adeptos. É primeiro necessário que a gente comece a entender o que é o Espiritismo para eu poder
participar desta ou daquela sociedade, desse e daquele centro. É fundamental que a intenção esteja acima de tudo na sua convicção pessoal. Caso contrário, o espiritismo representará apenas uma designação social que quase nada altera em sua conduta e em seus sentimentos. Se eu não perceber o que exatamente é o espiritismo, o que ele traz, o que ele pede, o que ele ensina, o que ele orienta, o norte, o caminho que ele sugere, eu não vou entender o espiritismo e não vou conseguir vivenciá-lo na sua plenitude. Eu vou simplesmente fazer parte de um grupo que tem determinados rituais a serem cumpridos. Mas uma observação vos faço, amigos, de que também nos movimentos religiosos é possível esquecer-se de Deus e buscar construir um paraíso à sua própria maneira. Quantos lugares não se criam o seu próprio paraíso, o seu próprio personalismo que passa para aquele grupo e que exige que o grupo se comporte de acordo com aquela ideia daquele, entre aspas, líder que está ali dirigindo aquele grupo, que às vezes não tem nada a ver com o espiritismo. Esse é um mal que tem atingido muitos grupos religiosos que deveriam contribuir para o desenvolvimento da verdadeira fé em Deus. Assim, quando nos referimos à incredulidade que assola o vosso mundo, não penseis que ela só atinge os meios laicos. Ao contrário, ela tem raízes, por vezes, bem firmes, em, mesmo em muitos meios religiosos. Porque criam um Deus que não é o verdadeiro Deus. Porque criam dogmas que não são nada a ver com a religiosidade, ou com a espiritualidade, ou com a ligação com Deus. Quanto a vós, temos trabalhado para que, com a ajuda de nossas instruções dos Espíritos, identifiqueis as raízes da incredulidade que ainda encontram vitalidade em vosso caráter e as extirpeis. Através das instruções dos Espíritos, vamos tentar encontrar em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser controlado ou dominado, a fim de que vos livreis em definitivo desse mal. O que caracteriza o quinto período é a luta contra a incredulidade, que já começais a adentrar e que será verdadeiramente um período intermediário até que o Espiritismo cumpra o seu verdadeiro papel moralizador desse mundo. Então, nós temos o período da curiosidade, o período filosófico, o período de luta, para que a gente chegue ao período intermediário, para que a gente chegue ao papel moralizador que o Espiritismo pede de nós. O quinto período, que é o intermediário, e aí é o surgimento da Gênese, né, em 1868. Allan Kardec se desencarna em 1869, né, nos deixando a missão de superar a fase intermediária, compartilhando o conhecimento para que a última fase tivesse início em breve. Porém, entre as disputas pela primazia e pelo poder de decisão quanto aos rumos do movimento, a guerra subterrânea é mantida. Quer dizer, aquilo que está por baixo, aquilo que vem minando os esforços que alguns fazem. Seus esforços impediram o avanço da fase intermediária e tentam até hoje o retorno da fase teológica. Quer dizer, no Espiritismo há uma resistência muito grande em estudá-lo como ciência, filosofia e consequência moral. Não há como estudar o Espiritismo se não estudar os três aspectos. Ele não pode ser estudado num aspecto só. Ele tem que ser estudado nos três aspectos. E a tendência é ficar no aspecto teológico
ou religioso. Chegamos no século XXI ainda nos debatendo no período intermediário, como representantes de diversos ramos disputando um poder ilusório, enquanto o conhecimento vai pouco a pouco sendo esquecido. As pessoas disputam quem é a autoridade máxima no espiritismo, quem é aquele que dita as regras, quem é aquele que traz o que deve ser feito, mas esquece o conhecimento, o estudo dos três aspectos. Fica só no aspecto teológico, no aspecto, entre aspas, religioso. O dever moral nos impele a resgatar as palavras do codificador, fazendo que a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo realmente marquem o fim da fase teológica e ilumine os nossos passos conscientes na superação da fase intermediária. Então, a Gênese é ciência. Ela vai trazer o Espiritismo na ciência. Então, é um resgate que a gente faz quando a gente estuda a Gênese, procurando trazer a filosofia que está no livro dos Espíritos, a mediunidade, que também é ciência, que está no livro dos Médios, o Evangelho, que traz a parte moral, embora ele tenha muitos padres que estão lá ditando as mensagens, mas nós temos que nos ater à parte moral que traz o Evangelho, procurando ler todas aquelas palavras no sentido moral e também a ciência que está na Gênese. Então, nós temos que unir todos. E ainda, no céu e inferno, também traz o quê? As penas e gozos futuros, que é da vida futura. Mais importante do que as épocas previstas são os meios para atingir o objetivo. Quanto a esses, nós vos dizemos com toda a segurança que continuam exatamente os mesmos. O objetivo do Espiritismo é exatamente o mesmo, desde o dia que ele nasceu. É a regeneração da humanidade, começando pelos indivíduos. Ainda que alguns obstáculos tenham surgido no caminho. A agitação dos espíritos que não querem o progresso desse mundo acaba por atrasar, ao menos aos olhos daqueles que vivenciam esse processo, a regeneração da humanidade. Mas ela se dará. E é aí que está a fé no futuro. Todavia, isso ocorre é porque Deus permite que todas as possibilidades sejam empregadas para o arrependimento e o progresso dos seus filhos. Tudo isso que a gente vê hoje em dia, que acontece, para a gente é muito difícil de aceitar e até de entender, são possibilidades de regeneração. É difícil de entender isso. Nosso raciocínio não abarca essa compreensão. É muito difícil de você entender quando você lê notícia, quando você vê as pessoas se comportando desta ou daquela forma. Mas tudo isso são possibilidades de regeneração. É para que, talvez, de uma forma ou de outra, a pessoa se conscientize daquilo que ela está fazendo e daquilo que ela deveria fazer. O que posso vos afirmar, meus amigos, é que o momento em que viveis atualmente já mostra que enfrentais realmente o ápice da luta empreendida por aqueles revoltados contra Deus, desejam criar o seu próprio universo e viver nele. Nós estamos num período muito complicado da humanidade. Orai por eles para que se arrependam e se unam aos que não mais desejam serem dóceis ao Senhor, já que o aflijais, porém. Pensai no que dissemos há pouco e tratai de garantir, acima de tudo, que o Espiritismo seja para vós uma convicção toda pessoal, íntima, e auxiliai vossos irmãos que têm esse mesmo objetivo. De novo,
A convicção tem que ser pessoal. E nós, através do nosso estudo, da nossa compreensão, da maneira como a gente vê o Espiritismo, sabendo que ele nos é benéfico, que ele traz consolo, possamos também auxiliar aqueles que buscam esse mesmo consolo. No entanto, sem imposição, sem atrito, sem humilhação, sem se vangloriar. O sexto período é o período da renovação social. Embora a sua resposta anterior tenha sido esclarecido com o que talvez seja a causa principal da lentidão da marcha do Espiritismo, quer dizer, aqueles que são contra e não querem que o Espiritismo tenha sucesso, gostaríamos que nos falasse sobre a seguinte previsão que consta no período de luta. O sexto e último período será o da renovação social, que abrirá a era do século XX. Nós estamos no século XXI e parece que a renovação social está longe de se realizar pelo Espiritismo. A que se deve isso? Digo-vos que, a respeito das previsões, é necessário levar-se em conta que os períodos antevistos no passado nem sempre se cumprem, porque muitas são as variáveis envolvidas. Além de não serem definidos os períodos, as variáveis são envolvidas, né? Kardec não esperava que todas essas variáveis fossem acontecer, porque ele tinha na sua frente uma outra paisagem, né? No entanto, aos olhos de Deus, não existem atrasos, somente aos olhos dos homens que nem sempre conseguem fazer previsões muito acertadas. Mesmo os espíritos mais adiantados podem enganar-se a esse respeito. Afinal, o que são 2 ou 3 séculos de demora se a ordem das coisas será a mesma que foi predita, né? Se há, entre aspas, algum atraso, esse atraso acontece, mas a ordem das coisas vai acontecer. A renovação social vai acontecer. Mas para que a renovação social aconteça, as pessoas têm que mudar a sua maneira de ser. Tem que olhar para o outro, enxergar o outro. O outro é um irmão, o outro é alguém como eu. Não é melhor e nem pior. Considerando que cada período do Espiritismo as comunicações tiveram um caráter especial, qual é o caráter das comunicações no período em que vivemos? O de reconduzir o Espiritismo à condição de crença íntima, ajudando-vos a vencer os preconceitos que esse período estimulou em vós. Se observardes as comunicações que recebeis, desde que passasses a vos ocupar do Espiritismo prático, do Espiritismo em ação, vereis nelas um apelo incessante dos vossos guias para que a fé inabalável tome o lugar da fé vacilante, de maneira que o Espiritismo frutifique no vosso íntimo. Eis o caráter das comunicações atuais. Se nós temos uma fé inabalável, nós conseguimos caminhar eretos para uma vida melhor, praticando o Espiritismo. Se a nossa fé é vacilante, se ela oscila, nós não conseguimos caminhar firmemente. É preciso construir essa fé no sentido de acreditar e se convencer a si mesmo daquilo que o Espiritismo traz para que nós podemos ter uma vida melhor. Refiro-me às comunicações sérias, aquelas ditadas pelos verdadeiros guias da humanidade, e não por espíritos pseudo-sábios. É o partido pelo qual se decidiram, né? Cada um decide o lugar que quer estar. Disseram de si para si: o Espiritismo é o precursor de uma renovação moral inevitável. Antes que ela se realize completamente, tratemos de desviá-la ao nosso proveito. Façamos de maneira que ela
que aconteça com ela como com outras revoluções, se desnaturando seu espírito, poder-se-ia imprimir-lhe outro curso. Se nós temos comunicações que não são verdadeiras, se nós temos tantos ritos, tantos dogmas que não estão no Espiritismo, isso é uma forma de desviar a nossa atenção da verdadeira doutrina. Quantas coisas a gente não ouve por aí, todos nós ouvimos, quer no centro, quer fora do centro, quer na nossa vida diária, de coisas que não têm nada a ver com o espiritismo, mas são enxertadas e as pessoas vão acreditando e passando para frente. Assim, o plano de campanha está mudado. Vereis formar reuniões espíritas cujo objetivo confessado será a defesa da doutrina e cujo objetivo secreto é a sua destruição. Então, por cima, acredita-se que esteja se promovendo o espiritismo realmente como ele é. Mas, por baixo do pano, estão tentando miná-lo de uma forma ou de outra. Supostos médios que terão comunicações encomendadas, adequadas ao fim a que se propõe. Publicações sobre o manto do espiritismo se esforçarão para demoli-lo. Doutrinas que lhe tomarão algumas ideias, mas com o pensamento de suplantá-lo. Eis a luta, a verdadeira luta que ele terá que suportar e que será perseguida com obstinação, mas da qual ele sairá vitorioso e mais forte, porque ele tem os seus princípios fundamentados na verdade. O Espiritismo bem compreendido é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas que se extinguem. Contribuindo para o melhoramento dos indivíduos, ele trará, pela força das coisas, o melhoramento das massas, e não está longe o tempo de que dos homens compreenderem que nesta doutrina encontrarão o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos. E isto por uma razão bem simples, porque ela mata o materialismo, que desenvolve e alimenta o egoísmo, e é fonte perpétua de lutas sociais, e lhe dá uma razão de ser. O egoísmo e orgulho é que promovem todas as lutas, seja ela qual for, da humanidade. Maior ou menor escala, é o materialismo que provoca as lutas. Não é a humildade, não é o amor ao próximo, não é a compreensão, não é a benevolência, é o orgulho e o egoísmo. A ganância, a inveja, o ciúme, que provocam todas as lutas que existem na humanidade, pequenas ou grandes. Uma sociedade cujos membros fossem todos guiados pelo amor ao próximo, quem escrevesse a caridade do alto de todos os seus códigos, seria feliz e em breve veria se extinguir os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar esse prodígio. Ele o fará a despeito dos que ainda zombam dele, porque os zombadores passarão, mas o Espiritismo permanecerá. E para terminar, quais são os deveres de um espírita de bem, né? Há duas partes do Espiritismo: a dos fatos materiais e a de suas consequências morais. A primeira é necessária como prova da existência dos espíritos, né? As mesas girantes, os fenômenos, provaram a existência dos espíritos, e foi por ela que os espíritos começaram. A segunda, que decorre, é a única que pode levar à transformação da humanidade pelo melhoramento individual, que é a filosofia e a consequência moral. O melhoramento é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo. É para ele que deve tender todo espírita sério. Tendo deduzido suas consequências das instruções dos Espíritos, definimos os deveres dessa crença.
A crença no espiritismo só é proveitosa para aquele que que pode dizer: hoje vale mais do que ontem. Ou seja, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu estou mudando a cada dia. Eu estou melhorando a cada dia. Passinho por passinho, eu vou me integrando e cumprindo as leis morais que se encontram no Livro dos Espíritos. E assim eu termino a exposição de hoje. Tudo bem? Algum comentário? Não é um assunto muito difícil de entender, né? É até fácil. Todo mundo já conhece isso. O Eu duro só é repeti. praticar, né? Eu, s- eu só repeti. Eu não diria com toda essa coragem, não, tá? Eu Não? sinceramente não falaria isso. A prova disso é que eu vou até usar isso daí para alguns grupos que eu participo, para mandar para eles desta vez. Porque aí não tem o que discutir, né? Não, porque é o que é, né? É, Ele porque foi muito claro na visão dele. Só que ele foi um pouco otimista demais, mas ele tem a sua razão de ser otimista pelo fato de que o espiritismo está expandindo muito rapidamente. Só que ele entrou de chofre ali contra as religiões, as instituições e o materialismo, né? E a teimosia do ser humano. eu não sei se ele foi muito otimista, porque se a gente pensar em 150 anos e todo o período que nós já passamos, né? É um período muito curto. Sim, Pequeno. Eu estava conversando com um amigo e ele, né, com essa visão atual aí de polarização, ele está numa das pontas da polarização. Foi o que eu falei para ele, ele falou, poxa, veja bem, se a gente pensar que há bem pouco tempo, muito poucas pessoas sabiam ler, e bem pouco tempo atrás também, poucos tinham a capacidade de compreensão, hoje está aumentando. É aos poucos, não adianta, não dá salto na sociedade, né? Como diz Kardec, é individual, mas com finalidade coletiva. sim, sim, E aí eu não peguei o que o Edson falou, mas Kardec foi extremamente político na sua visão. Ele é sim. extremamente político, Ele porque tem ele fala todos em os sociedade. aspectos, né? Acho que ele Ele tinha fala em todos os sociedade. aspectos. Se ele fala em sociedade, ele fala em política. Então, não adianta, a gente não vai fugir disso, né? E temos que lembrar, eu colocaria uma coisa que me incomodou muito quando eu descobri, eu, sinceramente, faz muito pouco tempo, é com relação à federação. Até bem pouco tempo nós éramos os tanguistas e não kardexistas, Nós porque a não, né? federação é. Não, eu até era, porque de uma certa forma, eu fui educado no espiritismo Sim, com sim, base nas informações da federação. Então eu era rostanguista, sem saber. Então a gente precisa, é só com um pouco mais de exercício, né? E eu diria um pouco mais de interpretação de texto na leitura de Kardec, que essa talvez seja a parte mais difícil, é que a gente vai conseguir compreender esse lado social. Não vou usar o termo socialista, porque senão vira bagunça. Muita gente não vai compreender o que é socialismo, entendo. né? Sociológico, É ou sociológico, como queira, sociológico. mas é coletivo, social. Então, se é isso, continua sendo política. Ô, Miriam, Oi,
Com todos os períodos que você colocou, o segundo período baseado na filosofia, com o avanço que está tendo muito grande nas ciências, com todos esses grandes avanços que a gente está vendo atualmente, ela pode embasar essa parte filosófica e a parte da religiosidade para que possa contribuir para o avanço e a compreensão maior do Espiritismo? Bom, aí, se eu for falar da ciência como a ciência acadêmica, fica mais difícil, porque ela tem o seu método, ela tem que se ater ao seu método, ela não pode sair fora dele, porque não, senão ela não se valida. Mas se a gente tomar a ciência, como vem sendo feita aí pelo lado de alguns grupos de estudo que estão acontecendo por aí, tentando falar que o espiritismo, como ciência, ele tem o seu valor e a sua validade, é claro que a ciência vai junto, como eu falei, ciência, filosofia e consequência moral tem que andar junto, não pode andar separado. E um valida o outro. A ciência, Ok. para Kardec, foram os fenômenos, vamos dizer. Não só os fenômenos, mas, se a gente colocar no primeiro período, foram os fenômenos das mesas girantes, como a gente fica mais fácil para entender. Mas é exatamente nas mesas girantes que ele conclui a filosofia e a consequência moral. Porque ali ele vai ver o quê? A escala dos espíritos, há tipos de diferentes espíritos que existem, a maneira como eles falam, o que eles falam. Então, ele consegue construir uma filosofia e consegue construir uma consequência moral só a partir do fenômeno, porque ele vai mais a fundo, ele faz a análise, a pesquisa, o estudo daquele fenômeno, e aquele fenômeno em si, ele tem ciência, filosofia e consequência moral. Só aquele fenômeno. É. O fenômeno carrega os três aspectos. Ele nunca não está separado dos três aspectos, porque é o fenômeno que dá origem à ciência, à filosofia e à consequência moral. É no fenômeno que nascem os três aspectos. Os três aspectos da doutrina. Legal. Obrigada. Foi ótimo a sua palestra, a sua aula. Muito bom. F Obrigada mesmo. agradece. Uma boa noite. Para você também. Eu acho interessante a gente perceber, ou pelo menos eu percebi, penso eu, que o fenômeno já carrega em si os três aspectos. Na frase, né? Um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, e aí estão os três aspectos. Uma simples mesa girante, que é lá o que você vê, que é o que se apresenta, está contido toda a doutrina espírita. Kardec só destrinchou isso aí quando ele foi fazer as perguntas para os espíritos, que começaram nas mesas girantes, que depois saíram do fenômeno, e como ele mesmo fala, passaram para a psicofonia ou pela psicografia. Olha, posso falar alguma coisa? Claro, Gabriel, boa noite. Boa noite. Bom, é como diz o Sidney, foi uma aula muito boa e dá para a gente se aproveitar isso para passar quem quer começar a enveredar pelo espiritismo, né? Conhecer a história, conhecer o grande trabalho que Kardec fez, né? Agora, eu vejo assim, a obra que Kardec fez, os princípios do espiritismo estão colocados na mesa, mas o mundo não quer ver isso. Né? Estamos num estágio onde estamos assim até eu diria o seguinte, que nem o Sidney falou, muita gente não sabe ler, quanto mais entender de filosofia espírita, né?
aí você vai perceber que é cíclico o avanço da ciência, o avanço da filosofia e da religião, assim como é cíclico as suas quedas, né? As suas, vamos dizer assim, atrasos, né? As suas voltas ao passado obscuro, né? E hoje nós estamos passando por isso, né? Você vê que as redes demonstram muito claramente que há muito misticismo, há muita ignorância, muito maltrato, muito desrespeito ao próximo, né? Então, assim, o Espiritismo vai continuar sendo uma ferramenta filosófica, científica e moral válida para os próximos séculos e milênios, entende? Só que precisa, sei lá, talvez precisa vir aí um Kardec 2, entendeu? Alguma coisa assim, um outro homem de grande obra, né? Que para mim e para nós aqui do grupo só na próxima encarnação, porque agora não dá tempo mais, né? Nunca se sabe, Graviel. Nunca, nunca se sabe. Ai, ai. Eu vou tá certo por essa sociedade extremamente materialista, né? Mais materialista do que espiritualista. O espiritismo está caminhando, ele está angariando novos adeptos de uma maneira ou de outra. Aqueles que entram, se participam e resolvem estudar, aqueles que ainda ficam ali só entrando no espiritismo, recebendo seu passe embora para casa, aqueles que passam pelo espiritismo e acham que tudo é uma balela, vai procurar uma outra crença, tudo é válido, tudo é válido. No entanto, Kardec fala, e os espíritos também falam, no momento, o espiritismo não está sendo visto por todos, mas ele será visto por todos. Por isso que ele fala da fé e confiança no futuro. Certo? Nós estamos num momento totalmente conturbado, a gente percebe isso. A renovação social se faz, mas de uma maneira muito lenta e em uma escala muito pequena ainda. Mas dia a dia há pessoas que se renovam e percebem um novo caminho. Que seja uma, que seja 100, ou que seja 1000, ou 1 milhão, elas estão surgindo. E esse surgimento vai fazer com que a sociedade se melhore. No entanto, vai levar tempo, porque, como você mesmo diz, a influência das redes sociais é muito grande, porque as pessoas não procuram mais saber o que é verdade e o que não é verdadeiro. Simplesmente se compra qualquer coisa, porque aquela coisa, de uma forma ou de outra, conforma com o pensamento de alguns, alivia alguns, entre aspas, de pensar mais seriamente sobre a vida. Então, eu vou do jeito que está, que é melhor do que encarar todo esse sofrimento que está por aí. Eu encarar a minha própria vida, porque se eu encarar a minha própria vida, eu vou ter que mudar e eu não quero mudar, porque mudar exige esforço. Então, as pessoas vão se acomodando. Mas vai chegar um momento que não vai dar para se acomodar mais. E cada um é individual, como nós. Chega um momento que a gente não consegue se acomodar. Agora, nós temos que ter a convicção interna, porque não é o externo que vai resolver, é o interno que vai resolver. Se eu tiver o interno firme, na convicção firme daquilo que eu acredito e no momento é o espiritismo, eu consigo manter o equilíbrio e, mantendo esse equilíbrio, eu consigo talvez ajudar um outro que está do meu lado a entender melhor a vida, a dar um consolo melhor para esse. Aí vem o aspecto moral do espiritismo. Entendeu? É nesse caminho que nós temos que seguir. E sempre na confiança de que nós não estamos sozinhos e que o futuro melhor virá. Se não vir nessa encarnação, eu vou pegar ele numa próxima encarnação, num futuro melhor. Com certeza eu vou pegar.
Porque eu estou tentando construir esse futuro para mim. Então, eu vou ter esse futuro melhor. Só que, como a gente fala, nós somos espíritos imortais, né? A imortalidade existe, ela está mais que comprovada. Então, nós estamos nesse período de luta, ou nesse período intermediário, mas na próxima encarnação, talvez eu já não esteja no intermediário, eu já esteja no renovado. É essa a esperança e a fé no futuro que ele fala, a fé inabalável. Entendeu? É isso que a gente tem que perceber, acreditar e lutar para que isso realmente aconteça, mas é individual. Ninguém progride na luz do outro. Cada um tem que fazer a sua própria, seu próprio progresso, a sua própria evolução. E essa evolução tem que ser individual. Por mais difícil que seja nesse mundo que nós vivemos. Mas temos que fazer, como ele falou, orai por aqueles que ainda não conseguiram ver dessa forma. Porque eles um dia verão. O Porque todos nós, Sidney quer falar alguma coisa, Miriam. se todos nós estamos vendo, todos verão, todos têm a possibilidade de ver. Ô, Miriam, será que não seria porque há uma timidez da parte daqueles que estão estudando um pouco mais, e colocar essas informações um pouco mais incisivas? Porque o que eu percebo é que há uma acomodação no ser bonzinho, né? Que as pessoas querem ser boazinhas, porque nós estamos aqui para fazer caridade, e é uma caridade, né, que na minha visão não é uma caridade, é mais tem o termo correto, eu peço desculpa, sumiu aqui o termo agora, vai ficar difícil. Mas a gente acaba não fazendo uma caridade, está fazendo outra coisa. E deixamos, às vezes, de fazer de forma incisiva a ideia kardeciana ou do espiritismo e aceitamos passivamente, muitas vezes, em pequenas enxertos que facilitam a vida das pessoas no entendimento, né? Vamos dizer assim. E isso gera essa acomodação. Por isso que eu estava dizendo, né? Diz que o bem é. Como é que é? O bem é tímido, né? Quando o bem não for mais tímido, os bons prevalecerão, ou a verdade prevalecerá. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, a semana passada, ou retrasada, agora não me lembro, conversando com um grupo, eu coloquei a posição de que eu não aceitava determinadas coisas que tem no Espiritismo que foram enxertadas por um determinado outro grupo, que não tem nada a ver com aquilo que Kardec traz e nem foi trazido pelos espíritos, certo? O fato de você tratar das filosofias orientais enxertadas no Espiritismo. Tem um monte, que são tudo misticismo. Nós temos os adeptos do Ramatiz, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Você mesmo falou o rustanguismo, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas as pessoas compram. O próprio espírita acha que Jesus veio pronto, nasceu bonito como ele veio para cá. No Espiritismo se acha isso. Compraram a ideia de algum palestrante ou de algum livro que surgiu por aí, como o corpo etéreo de Jesus, que existe uma teoria sobre isso, que tem muita gente que acredita nisso, mas é enxerto. Alguém trouxe e outros compraram. Agora, você vai e fala, gente, presta atenção, não pode ser assim.
Porque se for assim, Deus não é perfeito. Ele não é imparcial, ele é muito pelo contrário, parcial, ele privilegia uns e não outros. Então, onde é que está a inteligência suprema, causa primária de coisas, perfeita? Se a ideia nossa é que Deus seja perfeito, por isso que ele é Deus, senão ele não seria Deus. Deus tem que ser perfeito por definição. Quando você pensa que Jesus já nasce pronto, você tira a perfeição de Deus. Esquece. Põe lá, água, baixo, ralo abaixo. Mas as pessoas não percebem isso. Aliás, elas não querem nem ver isso. Entendeu? Elas preferem acreditar que Jesus veio pronto, bonitinho, que anjo existe, que o anjo nasceu pronto. Está lá, a Idade Média trouxe isso. O anjo é uma criatura que nasceu pronta. É incorpórea e já nasceu anjo. Entendeu? Então, são ideias que não estão no Espiritismo, mas o espírita compra essa ideia. Então, quando você vai, quando você vai falar, presta um pouco atenção, analisa esse fato. Você acha que isso aí é lógico? Você acha que isso aí é racional? Você acha que isso aí pertence à perfeição de Deus? As pessoas brigam com você, mas você fala. Agora, você vai ficar discutindo? É como Kardec fala e como Jesus fala. Não perca o seu tempo, porque ele não vai entender isso agora. Ele vai precisar de um outro tempo para ele, para que ele possa despertar mais para frente. Porque não adianta chover no molhado. Você fala, mas não fica martelando, entendeu? Eu penso assim, e falo. O outro fala, eu penso assado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um pensa do jeito que quer pensar. Agora, se a pessoa está disposta a discutir aquilo racionalmente, com lógica, num debate sadio, mesmo que ela continue acreditando naquilo que ela continua acreditando, pelo menos houve uma conversa, houve um diálogo, houve um debate que pode, é onde se plantam as sementes. Eu tanto posso aprender com ele, como ele pode aprender comigo. Agora, eu não acho que aqueles que são realmente espíritas convictos, que estudam o espiritismo e tentam compreender o espiritismo e pô-lo em prática, esses não são fracos. Esses não são omissos. Esses falam, só que não adianta você subir num púlpito e começar a falar tudo que tem que falar. Agora, a filosofia e a parte científica do espiritismo é desprezada pela grande maioria dos espíritas. Entendeu? Que preferem se acomodar nas coisas. Oi, Edson. Oi, só que eu achei interessante o que você colocou, esses últimos períodos realmente é muito interessante. Eu tenho uma visão de que a ciência, como você diz, paralela, vem estudando o, a questão de comunicabilidade com o espírito. Nós temos aí um grande trabalho, né, que vem do Charles Richer, depois o Heine, né, com a mulher dele, a Louise Heine, que fez um trabalho, mas teve que parar. A parapsicologia parou, estagnou, porque ela não pode ir além, porque para compreender o que o Heine e a mulher descobriu, vai contra os princípios da própria ciência, né, que não tem como Vai comprovar, né? contra o método, né? Então, mas nós temos isso. Eu imagino que deva acontecer alguma coisa para haver um impacto, para que possa haver um rebuliço em todo o mundo e favorecendo as questões de Kardec. Eu acho que ele tem que ser redescoberto, porque hoje nós temos a mídia que está disponível aí. Antigamente, para estudar o Espiritismo, você tinha que ler. Hoje você tem que ler, mas você tem milhares de pessoas que falam as mesmas coisas, tem palestras, isso ajuda muito a divulgação. E você divulgar, como você está fazendo com esse canal, aqueles pensamentos baseados na filosofia, também é um grande trabalho.
os cursos que se faz, isso não era possível há pouco tempo. As pessoas faziam palestra, por melhor que sejam, eles só faziam palestra para 100, 200 pessoas, no máximo. Hoje são milhares de pessoas que assistem a palestra ao longo dos anos. Mas eu chamo a atenção em relação a uma coisa que é interessante a gente verificar e não foi dado muita atenção. Kardec não deu muita atenção porque foi no início do Espiritismo, que é aquela mensagem de 30 de abril de 1886, que ele fala, ele escreve em Obras Póstumas, né? É a primeira revelação da minha missão. E aí você, lendo ela, você percebe que alguma coisa, pelo menos o que foi previsto, que era de imediato, e que tem a vinculação com o magnetismo, e tem a vinculação que a missão de Kardec seria restabelecer o que foi destruído, que seria o quê? Não haverá diversas religiões, como está escrito, né? E a mistério senão que uma é verdadeira e grande. E daí fala que os primeiros fundamentos já foram lançados. E dá a entender que não é naquela época, seria numa época futura. Tanto é que alguém viria primeiro, que seria o M, e depois viria Kardec em segundo. E essa informação que tem nessa comunicação de 30 de abril é muito interessante, ela se encaixa assim por alguma coisa que eu imagino que seja no futuro. Embora Kardec não deu muita importância, mas Espírito da Verdade, através de outros espíritos, ele, semanas depois, perguntando sobre, eu sinto que lendo eu percebo que é uma espécie de, vamos deixar para lá, né? Não é bem assim, né? Quer dizer, esse M que ele achou que era o senhor, que estava presente na reunião, que devia ter o primeiro nome M, o Espírito falou que não era ele. Então, eu fico imaginando que essa mensagem pode ser para uma coisa que pode ser para o futuro e pode ser que aconteça alguma coisa muito grande no mundo todo, que todo mundo fica sabendo e que vai ocorrer as religiões serem destruídas. Destruída no sentido. Tanto é que esse M é a espada que mata, mas não fere. Eu entendo que seria mata as religiões, mas não fere a religiosidade de ninguém. Então, é algum evento que vai ocorrer e depois o Espiritismo virá trazer todas as explicações a respeito do mundo espiritual. Né? É a minha opinião. Né? Depois vocês dão uma olhada. De 30 de abril de 1886, eu creio que a maioria já passou, já leu, já entende o que estou falando. Né? Tá bom? Muito obrigado e parabéns. A possibilidade existe, porque existe a possibilidade, como estava no texto, né? As possibilidades estão aí, as coisas podem acontecer, porque sempre há possibilidade, e como o próprio texto diz, que é o texto que eu trouxe, os espíritos se aproveitam de todas as oportunidades para poder se fazer entendidos e alertar a humanidade, de uma forma ou de outra. Então, a possibilidade existe. Agora, os princípios espíritas estão aí desde sempre. Eles não nasceram com o espiritismo. Eles sempre existiram porque são universais. Se é uma coisa universal, ela está aí desde sempre. E são leis divinas. Então, está aí desde sempre. Agora, quando a gente fala alguma coisa vai acontecer, eu não posso esperar de fora. Tem que renovar dentro. Eu não posso esperar um milagre. Entendeu? Porque milagres não existem. O que existe, o próprio Espiritismo fala, e o próprio texto fala, você é o seu próprio milagre. Porque se você se renova, você opera um milagre em si mesmo. Eu me torno uma pessoa melhor. Eu sou meu próprio milagre. Entre aspas. Então, no meu entendimento, o Espiritismo vai galgando caminhos ou espaço paulatinamente.
Porque não é todo mundo também que está preparado para entender o Espiritismo, e muito menos vivenciá-lo. Porque ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Ele é muito mais profundo e eu não estou querendo ser nada. Eu acho que ele é muito mais profundo do que muita religião que existe por aí. Porque ele vai no cerne, entendeu? Ele vai o quê? Somos espíritos. Não somos esse corpo de carne. Somos espíritos. Eu estou habitando este corpo aqui porque nessa encarnação eu preciso desse corpo, é nesse corpo que eu vim. Por um motivo ou outro, que eu também não sei. Mas estou aqui. Mas eu sou um espírito imortal. Como eu falei para o Gabriel, se eu não pegar a renovação agora, eu vou pegar uma próxima. Com certeza vou pegar. Todos nós vamos. Porque somos espíritos imortais. Nós não temos, numa certa forma, tempo e espaço. A gente é atemporal. No momento, a gente está aqui no tempo e no espaço. Mas como espírito, não estamos. Então, as coisas vão acontecer. Como Kardec fala, e como o Sidney falou, as coisas... nós vamos caminhando, colocando o Espiritismo da melhor maneira que a gente entende, nos seus 3 aspectos, hoje, no momento, dentro do nosso entendimento. Amanhã pode ser outro. Pode não, será outro. Outras coisas surgirão dentro da compreensão nossa dos princípios do Espiritismo. É muito difícil para a gente entender que é Deus como inteligência. Fazer essa transposição do antropomórfico para uma inteligência é complicado demais da conta. Entendeu? Porque a gente necessita de alguma coisa para segurar na mão, como diz a Teresa, né? Segura na mão de Deus. É metafórico. Porque Deus não tem mão, mas é metafórico. Nós precisamos segurar na mão de Deus, né? Deus estende a sua mão. Está lá Michelangelo mostrando Deus estendendo a mão. Aquela imagem que Michelangelo bota no teto na cabeça de Sistina fica na cabeça das pessoas. Aí todo mundo pensa que Deus tem um braço, tem uma mão que está estendida. Mas é metafórico. Então, por isso que ele fala, na filosofia, seja ela espírita ou não, tem que exercitar o quê? A abstração. Se não abstrairmos, fica difícil. Porque na abstração eu alcanço a metafísica. Ou eu começo, pelo menos, a vislumbrar o que seja uma metafísica. Então, nós precisamos fazer esse caminho. É esse caminho que nós temos que fazer. Eu sou espírito e tenho que começar a ver as coisas como espírito. E não como esse corpo de carne. Que é cheio de complicações, né? Eu preciso Cheio. ser livre para poder ter coragem de pensar em perda, né? Para poder encontrar alguma coisa, eu tenho que perder alguma coisa. Até para compreensão, eu tenho que ter essa liberdade, né? E me arriscar. E isso é aquilo que você falou, a história de Deus, né? Não ser um ser. Como é que ele não existe enquanto forma? Como é que eu, né? Como é que eu me liberto desta imagem atávica que eu trago, desse ser que me dá a mão, que É faz por exercício, mim né? aquilo que eu preciso no exercício? Miriam, É exercício. É exercício. vamos Entendeu? encerrar, Miriam? Vamos, é exercício, entendeu? É começar a pensar que sou o espírito e Deus é o espírito. Só que eu ainda tenho corpo e Deus não tem. No nosso entendimento hoje é espírito, espírito puro, ato puro. Não tem matéria. É complicado pensar assim, muito complicado. Mas é esse o exercício da abstração, entendeu? Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Tudo bem. Obrigado pela viagem espírita que você fez. Foi muito gostoso, foi uma viagem muito boa. Então,
Mas vamos encerrar. Então, nós agradecemos a Jesus, a Deus, nosso Pai, e a todos os espíritos que nos trouxeram essa doutrina maravilhosa, que nos mostra o caminho. Caminho para um futuro melhor, para uma vida melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, Até a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Miriam. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite, Beijão pra obrigada. todos. Tchau, boa noite. De Boa bom. noite. Boa noite.